É importante ter fé? A fé é necessária, né? É muito importante ter fé. Só que a fé só tem valor se ela for uma fé na verdade. O que adianta se a pessoa tiver fé na mentira? Seria uma fé amaldiçoada, uma fé que traz maldição para a gente. Se a pessoa for crer na fé, mas numa fé mentirosa, numa fé na mentira, né? O Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que salva as pessoas não é a fé, é na verdade que a gente acredita, que a gente tem fé naquela verdade, é que vai surtir o efeito positivo na mente das pessoas. E se a fé for na mentira, aquela mentira que as pessoas acreditar vai servir, vai destruir a felicidade da gente, vai desviar a gente dos caminhos do Senhor. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, ele não disse, exaltou a fé, ele exaltou a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, a fé é necessário que ela seja na verdade. E para que as pessoas conheçam a verdade e possam depositar fé na verdade, sem dúvida nenhuma, a pessoa tem que conhecer a verdade. Como se conhece? Ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, defendendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, dia e noite, fazendo essas coisas, levantando e deitando-te, sempre meditando na palavra de Deus, para que a gente possa crer na verdade. Porque se a fé for dirigida no lado negativo, a fé ela vai arrasar a vida da gente. O apóstolo Paulo, antes de se converter, ele tinha fé, e muita fé, nas tradições dos judeus, nos costumes dos judeus. Eles tinham fé naquelas doutrinas, e ele foi um homem que, de acordo com o seu conhecimento, ele morria por causa daquela fé que ele tinha. Até que um dia ele passou a perseguir os cristãos, ele começou a perturbar demais os cristãos. É um homem implacável naquilo que ele conhecia, naquilo que ele tinha fé. Então ele achou que aquilo era tudo que ele tinha na vida. Mesmo ele era um homem duro de coração, porque as tradições dominou a mente dele. Mesmo Estevão fazendo um sermão muito bem feito, falando da palavra de Deus, mesmo ele ouvindo Estevão dizer: veja o céu aberto e um como filho do homem, filho de Deus, à direita de Deus, ele expirou e morreu. Paulo assistiu aquilo tudo e ainda foi pedir carta para Damasco para perseguir o povo de Deus, os cristãos. Mas ele custou a ter uma convicção da verdade. Ele era muito agarrado nas doutrinas falsas. Mas quando Deus usou métodos pesados com ele, ele acabou se convertendo. E quando ele converteu, que ele conheceu a verdade, as mesmas energias que ele aplicou na mentira, nas tradições dos homens, ele aplicou as mesmas energias para defender a verdade. Então eu conheço pessoas que antes de conhecer a lei de Deus, especialmente o primeiro mandamento, essas pessoas, elas viviam defendendo a mentira, defendendo a doutrina da Trindade, falando que 3 Deus, que Jesus era Deus, o Espírito Santo era Deus, essas pessoas defendendo essas doutrinas, debatendo. O dia que essas pessoas entenderam, o dia que esta pessoa entendeu a verdade,
e ela teve convicção de que o primeiro mandamento manda adorar um único Deus, o Pai. Então ela agora tomou uma decisão. E as mesmas energias que essas pessoas usaram para combater, para defender a mentira, ela agora usa para defender a doutrina, a verdade. Porque nós sabemos que a doutrina da Trindade, ela veio do paganismo, ela surgiu lá entre os pagãos, é uma doutrina diabólica, destruidora da mente, da alma, destruidora da Bíblia. Dessa Trindade condena o primeiro mandamento. Ela desvia a atenção do povo do Deus único para uma Trindade ou uma divindade politeísta, como as pessoas gostam de chamar, que é a mesma Trindade. Então, o que acontece aí? As pessoas se afundam no pecado. Mas quando as pessoas entendem a verdade e ela é sincera, elas passam a acreditar igual o apóstolo Paulo fez. E uma vez ele falou, né? Considero tudo como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. E assim também tem que ser nós. Se as pessoas forem educadas na doutrina da Trindade, uma doutrina sem fundamento, sem base, sem conhecimento, uma doutrina confusa, uma doutrina desagradável. Nós passa a conhecer a verdade, a gente tem que combater essas doutrinas falsas, tem que mostrar a verdade para as pessoas. Porque se as pessoas fossem sinceras e ela vê escrita nas escrituras sagradas, elas não vão contestar. Agora, quando as pessoas é uma pessoa já possuída por espírito maligno, nunca foi sincero, nunca foi temente a Deus, nunca amou a verdade. Quando elas conhecem essa doutrina verdadeira, que é o primeiro mandamento, que aponta o Deus como o único Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas, aí as pessoas vão fazer guerra. Uma vez que elas não têm argumento para desfazer a verdade, elas vão apelar para a guerra, briga. É igual a Satanás. Satanás tenta de tudo para para enganar uma pessoa. Mas quando ele tentou os métodos para enganar e ele não conseguiu enganar as pessoas, aí ele já vai usar outras pessoas para bater, matar, caluniar, odiar, perseguir. E é o que vai acontecer com essas pessoas que não amam a verdade. Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós acreditamos. Para uma pessoa acreditar, primeiro estuda a Bíblia, examina a Bíblia, compara texto com texto, mandamento com mandamento, regra com regra, um pouco aqui, um pouco ali, chegam à conclusão, porque Deus vai clarear a mente das pessoas que querem ser esclarecida, pessoas que desejam e amam a verdade. Deus não vai abandonar essas pessoas. Deus vai clarear. E se nós não... Mas se a pessoa não for sincera, elas não vão aceitar. Então a gente vê aí que às vezes no meio de muitos acha um ou dois que aceita a verdade. Acha um ou dois igual o apóstolo Paulo, que depois a mesma energia que ele aplicou para defender as tradições dos homens, as mentiras, ele usou também para defender a verdade depois que ele passou a crer na verdade. Que assim seja com cada um de nós.